Boa tarde, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito importante, muito especial. Nós vivemos agora há pouco o Congresso das Famílias, onde o tema proposto era justamente a coragem de ser diferente. E me chamou muita atenção, a vida de São Luís e Santa Zélia Martins. São Luís e Santa Zélia Martins são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, da Sagrada Eucaristia. Então, a gente tem um amor muito especial por Santa Teresinha. E eu, estudando esse livro, eu pude ver de onde vem todo esse inspirar de santidade na vida de Santa Teresinha, na vida da família dos seus pais, Esse livro é maravilhoso, E eu sugiro que vocês também possam ler este livro, porque ele é um livro que encoraja a nós que somos famílias a seguir um caminho de santidade. Porque nós pensamos que a santidade está só para aqueles que são religiosos, religiosas, padres, mas na verdade o Senhor nos chama à santidade. E nós também, na nossa missão de família, podemos buscar a santidade e chegar à santidade assim como São Luís e Santa Zélia. Santa Teresinha, em um dos seus relatos, fala que o perfil dos seus pais é como lembrar a passagem de Mateus 7, 17 e 20. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. No dia 13 de julho de 1858, Luís Martins se casa com Zélia Guerin, da linda Igreja Nossa Senhora de Alessandro. Ele tem 34 anos e ela 26 anos. Eles só se conheceram há 3 meses, mas foi o suficiente para que eles pudessem se casar. Luís nasceu no dia 22 de agosto de 1823 na cidade de Bordeaux. E seu pai, Pedro Francisco Martins, é capitão do exército francês, tendo participado de guerras napoleônicas, posteriormente vivendo em numerosas guarnições. Casa-se com Fanny Boreal, filha de um dos seus amigos militares, oferecendo o dote que ela não tinha condição de apresentar. Portanto, é de um casal unido que nasce Luís e seus 4 irmãos e irmãs. O capitão Martins, ele é um homem muito religioso, Apesar de suas ocupações militares, todas as vezes em que ele ia para a igreja, em que ele tinha seus momentos com Deus, ele ficava tanto tempo de joelhos durante a missa que fizeram a ele a pergunta, por que o Senhor passa tanto tempo de joelhos na hora da Santa Missa? E a resposta dele foi: porque eu acredito no mistério, eu acredito no amor de Deus que se derrama na Santa Missa. Então, pela maneira como ele recitava o Pai Nosso, também chamava muita atenção daquelas pessoas que conviviam com ele. Fanny, a mãe de São Luís, era uma mulher de muita oração, como mostra o seguinte trecho de uma carta que lhe foi enviada. Quantas vezes penso em você, quando minha alma é levada a Deus, segue o impulso do meu coração e se lança ao pé do trono da divindade. Ali eu oro com todo o fervor da minha alma. Desse modo, Luís recebe a fé católica na mamadeira. Desde muito pequeno, Luís já recebia todo este amor a Deus, do seu pai e da sua mãe. E a expressão que é colocada aqui no livro, ele já recebia toda a fé católica na mamadeira. Ele gostava muito de viajar, E Luís também tinha esse gosto, Mas ele também era muito disciplinado. Ele não gostava muito de aventura, São Luís não gostava muito de aventura, mas ele preferia mais a interioridade.
Na casa de um relojoeiro, ele descobriu o ofício minucioso de trabalhar com relógios, né, de consertar relógios e fazer vários outros serviços. Ele era muito sensível à beleza, seja da literatura, seja das paisagens bretãs. Com frequência ele caminhava pelo campo e ele parava, né? Ele parava e olhava diante daquela paisagem, ele se sentia emocionado e às vezes ele até chorava diante daquela magnífica criação. Então, para ele, contemplar a natureza também era uma forma de oração. Ele tinha uma sensibilidade romântica própria, né? A sua esposa. Ele sempre via também a presença de Deus, a presença do Criador diante daquela beleza tão imensa da natureza. E ele gostava de percorrer esses caminhos observando a natureza e uma longa oração. Certa vez, ele subindo aos Alpes suíços, né, descobriu um grande sonho da sua juventude, o mosteiro do Grande São Bernardo. A 2.500 metros de altitude, eleva a altiva construção onde vivem os cônegos de Santo Agostinho, que dividem o tempo entre vida contemplativa e salvamento das montanhas. Então lá ele via, né, a oração, a beleza, o heroísmo, o suficiente para agradar aquele jovem, como amigo e com uma sede absoluta de serviço e entregar-se a Deus. E ele queria muito servir. E o abade, né, que o recebeu, se sentiu muito alegre, chamado a atenção por aquele amor tão imenso que ele transparecia. Mas quando ele soube que ele não havia terminado ainda o secundário, o curso secundário, para poder entrar no mosteiro, ele falou, né, é preciso que você volte e vai estudar, vai terminar os seus estudos para que você possa entrar no mosteiro. Então, o jovem volta a Lesson, onde por mais de um ano ele mergulha nos livros e estuda o latim com um professor particular. Mas uma doença vem interromper os seus esforços, e Luiz reconhece nisso um sinal da providência e renuncia com dor no coração à vida monástica. Ele volta a Paris e termina sua formação de relojoeiro, né? E durante algum tempo ele foi provado pela vida parisiense, experimentando na capital variadas tentações, exemplo de vida dissoluta, convite para entrar numa sociedade secreta, influência do livre pensar voltariano, dificuldades para manter uma vida de oração na agitação da capital. Mas a sua coragem nessa época já não se apoia sobre suas próprias forças, mas sobre a força de Deus. Então, o jovem Luiz redobra a oração e se confia particularmente à Virgem Maria, no santuário de Nossa Senhora das Vitórias, que ele sempre amará de uma maneira particular. Então, ele volta, né, a Lesson, em Paris, e ele instaura uma relojoaria e também vende lá joias, né? Que se tornou uma relojoaria e uma joalheria. A essa altura, Luiz está com 27 anos e durante 8 anos sua vida passará tranquilamente entre oração, trabalho, leitura e distrações. Com um caráter tão alegre e agradável quanto profundo, ele rapidamente adquire inúmeros amigos, com os quais se encontra no grupo Vital Romet, batizado com o nome de seu fundador, grande amigo de Luiz, e ali se joga bilhar e se estudam assuntos relativos à fé. Ele gostava muito de pescar, um dos seus hobbies preferidos era pescar. E ele sempre tinha uma forte espiritualidade. Deus me vê, a eternidade se aproxima e não pensamos nela. Bem-aventurados os que cumprem a lei do Senhor. Ali ele se retira regularmente para ler e orar. Estatura elevada, postura oficial, fisionomia simpática, testa larga e descoberta, pela clara com um bem rosto emoldurado por cabelos castanhos, olhos verdes azuis, uma chama doce e profunda. Ele tinha ao mesmo tempo algo de nobre e do místico, e não deixava de impressionar. A priori, ele recusava categoricamente qualquer ideia de casamento, não tendo ainda conseguido enterrar os seus desejos de vocação monástica.
Mas sua mãe está atenta. Impossível para Fanny Martins ver o seu filho querido acabar solteiro. Ela busca a qualquer custo vê-lo casado e acaba encontrando a preciosíssima pérola. Maria Zélia Guerin, chamada de Zélia, nasce em 23 de dezembro de 1831. Seu pai é militar, participou das guerras napoleônicas e também decide se aposentar em Alençon. Mas o seu salário é baixo e a família economiza cada centavo. Zélia nunca teve uma boneca. O pai de Zélia é um homem bom, mas rude, e a sua esposa, Luísa Joana, uma mulher pouco afetuosa que frequentemente confundia fé com rígido moralismo. A infância de Zélia foi triste, com um lençol mortuário. A sua mãe era muito severa e o seu coração sofreu muito. De 7 aos 12 anos, estava continuamente doente. Sentia enxaquecas insuportáveis, o que não a impede de receber uma ótima educação junto às irmãs da adoração perpétua. Felizmente, há seu irmão e sua irmã, que desempenharam em sua vida um papel essencial. Maria Luísa, chamada Elisa, mais velha que ela, é a sua confidente e o seu apoio. As duas são tão próximas que parecem gêmeas, e Isidoro, 10 anos mais novo, a quem ela ama como um filho. Além disso, a Deus, em quem Zélia canaliza toda a sua capacidade de amar. A família Guerin também saiu de uma forte tradição católica francesa e gostava de contar as aventuras do trio Guilherme, sacerdote que durante a Revolução, sendo procurado pelos azuis, teve de passar a clandestinidade. Levava a Eucaristia a uma família, foi atacado por um bando de jovens de índole perversa, colocando então o Santíssimo Sacramento sobre algumas pedras e disse-lhe cochichando: "Meu Deus, fique bem sozinho enquanto me ocupo daqueles ali", e empurrou os assaltantes para dentro do pântano. Embora influenciado pelo rigoroso jansenista, a fé está unida ao coração, ainda muito influente naquela época. Zélia, por conta da sua infância triste, só poderia ser uma moça angustiada, cheia de escrúpulos, hipersensível e pouco confiante em si mesma. Ela, de fato, é tudo isso, mas também compreende desde a juventude o axioma dos apóstolos: quando sou fraco, então é que sou forte, segundo Coríntios 12:10. Duvidando de suas próprias forças, ela se apoia muito cedo nas forças de Deus, estando certa de que elas jamais lhe falharão. Sua relação, antes de seus 20 anos, ela se sinta chamada à vida religiosa. Zélia anseia pelo hábito das filhas da caridade, irmãs apostólicas que unem uma vida profunda de oração ao serviço ativo dos mais pobres. Porém, o Senhor, que conhece bem o coração dos seus filhos, outra vez fecha a porta. A superior diz a Zélia, com todas as letras, que não acredita em sua vocação. Para Zélia, o golpe é duro, mas ela não é de ficar se lamentando por uma infelicidade e resolve ir à busca de um trabalho. Estuda, ela aprendeu as primeiras noções deste nobre artesanato, que é a renda de Alençon, renda aracnídea. Zélia decide formar-se nisso e obtém excelentes resultados. Ela só tem apenas 20 anos, mas ela se torna fabricante de renda de Alençon. De estatura pouco baixa, média, rosto muito bonito, com uma expressão de pureza, cabelos castanhos, sombriamente amarrados, nariz compridos e harmoniosos, olhos pretos cintilantes de decisão, nele surgido de vez em quando uma sombra de melancolia, a moça tinha seus atrativos. Nela tudo era vivacidade, fineza, amabilidade. Uma fé intrépida, era uma mulher superior que atraía sobre si os olhares. Os anos se passam entre a oração e trabalho. A mãe de Luiz, Fanny Maria, foi fazer um curso. E nessa época que ela foi fazer esse curso, ela acaba conhecendo Zélia, com quem simpatiza imediatamente. Vendo ela com seu acertado instinto materno, uma nora ideal.
A moça tinha o próprio Espírito Santo para aconselhá-la. É numa ponte que, por acaso, Zélia e Luiz se encontram pela primeira vez. Mais uma voz interior ainda lhe confirma: foi ele que guardei para você. Ao olhar para Luiz naquela ponte, naquele dia em que eles se encontraram, uma voz espiritual falou ao seu coração: foi ele que guardei para você. Zélia fez tudo para encontrar a sua vocação, assim como Luiz. E eles tinham o coração muito aberto para ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Eles eram muito dóceis à voz do Espírito Santo. Os dois jovens se conheceram em abril de 1858 e rapidamente se apaixonaram. Dessa união, eles ficaram noivos, com o consentimento dos sacerdotes que os prepararam para o matrimônio e decidiram se casar. Dessa união nascerão 9 filhos, dos quais Luiz e Zélia vão cuidar sem precisar deixar a relojaria e o comércio de rendas. 5 filhas virão para dar a conhecer o mundo inteiro seus pais. Vamos começar agora a falar sobre a vida deles, sobre o matrimônio, né? A base de uma família é o casal. Tem o costume disso. Mas ao fazer essa escolha, Luiz e Zélia enfatizam o essencial, o sacramento. Para eles, o mais importante era o sacramento, retirando tudo que é acessório, frequentemente demasiado chamativo. Eles lembram que o compromisso assumido diante de Deus é com Ele, e com Ele é o que conta, antes de tudo. Então, por relato deles, eles contam que o dia do matrimônio deles é o dia mais lindo da vida deles. Luiz oferece, então, à sua esposa uma bela medalha, onde nessa medalha estava representado Tobias e Sara, o casal bíblico. E na noite do seu casamento, Tobias orou assim: Senhor, não é por prazer que me tomo esta minha irmã, mas com reta intenção. Dignar-te ter piedade de mim e dela e conduzir-nos juntos a uma idade avançada. Depois de 15 anos, Zélia fará o relato do seu primeiro dia de casamento, que ela se sentiu muito emocionada e até chorou, porque a sua irmã, ela se tornou uma religiosa. Então, no coração dela, ela se entristeceu porque também ela queria ser religiosa. Mas ela sabia que não era a vontade do Senhor. Também ela falou sobre aquele momento, que diz que um dia antes, Luiz precisou se encarregar de lhe explicar as coisas da vida, né? As coisas, como seria a vida em casal depois do casamento, que a Zélia não sabia. Ela era completamente ignorante nesse assunto, né? Um assunto da sexualidade, como se daria o casamento depois, né, do matrimônio, o que teria que acontecer. E Luiz, sendo muito sensível a sua amada, percebeu que ela não sabia disso, né? Então ele propôs a ela que eles vivessem como irmãos. Ele já tinha feito um estudo, né, sobre isso e já tinha visto que já tinha existido um casal, né, que vivia nessa situação. Então ele propôs isso a ela, para que eles vivessem como irmãos, o matrimônio deles. Tão grande, né, era o desejo de preservá-la e também de chegarem juntos à santidade. Ele via como um grande exemplo, né, o exemplo de Maria e José, que viviam como irmãos, né, e viviam para o caminho da santificação. Para esses jovens que haviam sonhado consagrar-se a Deus na época em que muitos se louvavam a igreja, a perfeição da virgindade, a solução parecia óbvia: casar-se sim, mas viver um matrimônio como religioso. Eles ainda passaram 10 meses nessa situação, mas eles acabaram entendendo, né, que realmente a missão deles era o matrimônio. E então daí se iniciou
eles iniciaram então esse matrimônio tão bonito. E eles tinham um formador pessoal, né, com qual eles conversavam. Então o formador pediu para que eles deixassem, né, a abstinência. E a confirmação de que realmente a missão deles é a missão de família, a missão de paz, foi justamente o nascimento dos seus filhos, que veio transformar a vida deles. Eles se sentiram tão felizes, tão alegres, que eles tinham uma felicidade completa ao lado dos seus filhos. E aquela que diria ter sido feita para ter filhos, né? Santa Zélia dizia que teria sido feita para ter filhos, e que seu marido um grande respeito tinha pela vida religiosa. Mas ele dizia: ai que bom, não me arrependo de ter me casado. Deus os orientou em seu desejo de santidade para a forma de vida mais adequada ao seu crescimento. O casamento, porque o casamento é justamente aonde Deus queria que eles amadurecessem e crescessem em família. Formar-se dentro de uma família para a santidade. Então assim eles iniciaram, né, tiveram seus primeiros filhos. Não é apesar do casamento, mas não é pelo casamento que se santifica somente. O casal formado por Luiz e Zélia tem como ponto de apoio uma amizade sólida. Eles eram muito amigos, eles eram cheios de ternura e cumplicidade. A amizade essa que os anos só conseguiam aprofundar. 5 anos depois do seu matrimônio, Santa Zélia ainda dizia, né? Aí que ela dizia mesmo. Ela dizia, né? Continuo muito feliz com ele, que torna a minha vida mais doce. Que santo homem é o meu marido. Desejo para todas as mulheres um marido como ele. Então, um adjetivo que ela usava sempre para o seu esposo, ela chamava de meu bom Luiz. Então, as cartas que eles trocavam em tais ocasiões mostram toda a vivacidade de um amor cheio de ternura. Eles eram muito cúmplices e eles eram cheios de ternura um com o outro. Luiz, quando ia trabalhar, não gostava de passar muito tempo fora de casa, porque sentia falta da presença de Zélia, sentia falta da presença dos seus filhos. E ela dizia, né? Meu querido Luiz, amo você de todo o meu coração e ainda sinto dobrar minha afeição pela privação de sua presença. Seria impossível para mim viver longe de você. Beijo do mesmo modo como o amo. Trata-se aqui de uma comoção de um recém-casado apaixonado? Não, essa carta ela escreveu para ele quando eles já tinham 15 anos de matrimônio. E o amor deles crescia cada vez mais. E ele dizia, né, ele relatava para ela: querida, só voltarei daqui a um tempo, mas estou cansado da sua falta. Estou sentindo muito a sua falta, a vontade de estar com você, a felicidade de estar junto a você. Zélia era uma mulher muito santa, que sempre estava disposta a ajudar o outro. Zélia gostava de alimentar aos pobres. Por várias vezes ela levava pessoas pobres para sua casa para se alimentarem, para ajudar. As mulheres que trabalhavam com ela fazendo renda de Alençon, ela também ajudava. Ela rezava por essas mulheres, pelos seus problemas, por suas dificuldades. E ela era uma boa esposa. O principal é procurar uma boa dona de casa, que não tinha medo de sujar as mãos no trabalho e que se cuida de ser vaidosa, que sabia educar os filhos no trabalho e na piedade. Eles gostavam muito de conversar sobre os assuntos da fé, sobre a vida dos santos, contar o que leram sobre as obras dos santos, as coisas na vida deles mutuamente. Zélia reservava tempo para escrever suas confidências ao seu irmão e à sua irmã, que era o seu principal grupo de oração. Eles não tinham muitos amigos, né? Mas, assim, eles tinham amigos mais relacionados à igreja, ao grupo de oração,
tudo da vida deles estava sempre relacionados à sua fé, porque eles sempre buscavam muito este caminho da fé. Eles também tinham as suas dificuldades, né? Também, uma vez eles conversando, onde a voz se alterou um pouco, né? Então, a Paulina perguntou, mamãe, isso é um desentendimento, né? E eles começaram a rir. Não, isso não é um desentendimento. E isso virou uma piada em família. Toda vez que se relatava este fato, eles todos riam e brincavam. Luiz, como homem de sua época, para dizer tudo como homem bíblico, toma a maior parte das decisões. E ela, né, se deixava sujeita às decisões do seu marido, como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Martim encarna perfeitamente esse modelo de casal evangélico. Martim e Zélia acordavam às 4 horas da manhã, para que todos os dias eles pudessem irem juntos à Santa Missa. A Santa Missa, na época, era muito difícil e eles davam prioridade à Eucaristia. Eles tinham um amor primordial à Eucaristia. Eles, todos os dias, queriam participar da Santa Eucaristia. Em tudo, eles pediam o auxílio e a ajuda de Deus e de Nossa Senhora. Até para resolver os seus problemas pessoais, seus problemas de negócio, eles sempre faziam as suas orações e contavam com a vontade de Deus para resolvê-los. Ela também gostava muito de conversar com sua mãe, com sua irmã, e para ela é como se fosse uma mãe. Nossa amizade é muito sincera e concede em belas palavras, é certo, mas também não é menos sólida, estando construída sobre uma rocha. Nem o tempo, nem os homens, nem mesmo a morte jamais a destruirão. Nisso, eles seguem o espírito Martim, né? Da família Martim. E o tema deles é Deus seja o primeiro a ser servido, né? Deus, o primeiro a ser servido. O objetivo de Luiz e Zélia, o sonho de sua juventude, aquilo que perseguiram por toda a vida é a santidade. Quero ser santa, afirma Zélia, ao passo que Luiz confia às suas filhas. Sim, tenho uma meta, e minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. E eles aprenderam o ideal representado pela vida consagrada deles, pouco a pouco aprenderam do Senhor que a santidade não reside no estado de vida, mas na resposta confiante e amorosa ao chamado de Deus na vida cotidiana. Então, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu matrimônio, eles se doaram, eles tiveram uma vida ofertada a Deus e chegaram a viver a sentir a Deus com santidade, com amor, vivenciar a Deus no seu dia a dia, no seu ordinário. Eles empregaram todos os meios para alcançá-la, sobretudo os meios privilegiados da santificação acessível a todos os cristãos, os sacramentos, a oração, a obediência à igreja. Eles se esforçavam para seguir a vontade de Deus. Como já falei, todos os dias eles acordavam muito cedo para receber a Santa Eucaristia. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, eles participavam da primeira missa matinal. Às 5h30, Luiz e Zélia, mesmo sem saber, fazem às vezes um pré-despertador para receber a comunhão ao Sagrado Coração de Jesus. A comunhão, acima de tudo, os torna felizes de modo tal que o gosto que tem por ela contagiará suas filhas desde bem pequenas. Quando a gente assiste o filme de Santa Teresinha, uma das primeiras cenas que aparece é Santa Teresinha dizendo que quer que a mãe morra porque deseja que ela vá para o céu. Quando a gente assiste aquele filme, que a gente não conhece essa realidade, né, do lar de Santa Teresinha, a gente fica até um pouco assustado. Mas vendo, né, conhecendo agora a história dos pais de Teresinha, a gente consegue entender que para eles era tão real o desejo de ir para o céu, o desejo de santificação, de seguir a vontade de Deus, que para eles ir ao céu, para morrer, para chegar ao céu, era algo que fazia parte do seu coração, era algo bom, era algo que eles sabiam que estavam se preparando para
encontrar-se com Deus. E a Santa Missa para eles não era uma obrigação, mas era um desejo, era uma vontade, era uma alegria. Um dos relatos, Santa Zélia diz que estava acordando e ainda estava dormindo quando se vestia para ir à Santa Missa receber o Senhor. Eles tinham tanto amor pelo Senhor que os seus filhos, quando nasciam, antes mesmo de serem o bebê, quando acabava de nascer, recebe o batismo antes mesmo dos primeiros cuidados. Eles já queriam que os seus filhos fossem batizados, porque eles acreditavam do fundo do coração que o batismo feito a um recém-nascido passa pela morte e a ressurreição de Cristo, da salvação da sua alma, o que tem maior valor aos seus olhos do que a própria vida em si. Então, Deus sempre é o primeiro a ser servido na vida deles. Eles participavam de grupos de orações e também escreviam suas filhas nas confrarias, nos grupos. Eles estavam sempre voltados para coisas da igreja que levassem a sua família aos caminhos do Senhor. Ela confessa que muitas vezes não podia ser fiel totalmente a esses compromissos, mas que ela não os deixava, que sempre ela estava em busca dessa santidade. Ela é muito sensível à espiritualidade de São Francisco. E todos os peixes, né, que Luiz pescava quando ele ia para os seus momentos de lazer, ele sempre levava para doar às irmãs Clarissas, que eles ajudavam muito as irmãs Clarissas. A oração de Martins não termina na porta da igreja, né? Eles eram um casal que procuravam ser orantes durante todo o seu dia. Eles tinham missa pela manhã, bênção e ação de graça a cada refeição e à noite. Todos os membros da família se encontravam para orar juntos. Todas as noites, todos os membros da família se encontravam para orar juntos. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, Luiz e Zélia não vão descansar sem passar um derradeiro momento com o Senhor. Eles faziam novena ao Sagrado Coração de Jesus, Maria, a São José, a outros santos. A oração ao terço, eles tinham um lugar de honra entre o casal. Eles tinham um lugar preparado para a oração, para eles poderem fazer leituras da Bíblia, para eles poderem fazer leituras de livros. A casa dele tinha um canto, um local especial para isso. Eles tinham a necessidade da ascese, a alma colocada sobre a luz de Deus, descobrindo as purezas divinas. Eles faziam jejuns, né? Jejuns de almoçar somente ao meio-dia. Então, eles passaram por todo um caminho. Padre Piet define a espiritualidade dos Martins de 3 princípios: soberania de Deus, confiança na sua providência e abandono à sua vontade. Com efeito, Deus é o primeiro em seus corações e em suas vidas. Luiz e Zélia têm um elevado nível de consciência da grandeza do amor divino. Eles sempre colocavam Deus em primeiro lugar na vida deles. E eles transmitiam, eles evangelizavam suas filhas através disso. Eles liam a Bíblia, eles liam histórias de santos para elas, explicavam, né, sobre essa vivência. Zélia enviou as suas filhas mais velhas para estudar no colégio de freiras, para se dedicarem, para que elas pudessem fazer com perfeição a primeira comunhão, com muito amor a Deus, com muito amor no seu coração. Deus era muito bom para eles em todos os momentos. Eles se dedicavam à sua família, se dedicavam ao seu trabalho, mas primeiramente eles se dedicavam a Deus. Até mesmo nos pequenos acontecimentos da vida dele, eles reconheciam a bondade de Deus. Eles louvavam e agradeciam a Deus pelo seu matrimônio, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Eles reconheciam que o fruto do seu trabalho era o amor de Deus que estava sempre por sobre eles, né?
E o trabalho de Zélia com as rendas de Alisson cresceu tanto que Luiz deixou de trabalhar com relojaria e passou a trabalhar junto com Zélia. E eles trabalhavam com muita harmonia, com muita compreensão um do outro. E Zélia era uma mulher cheia de energia, capaz de conduzir a própria vida e buscava, por vezes, menos fazer a própria vontade, abandonar-se ao desígnio e à vontade de Deus. E ela sempre dizia: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela dizia que a maior liberdade não se encontrava no exercício arbitrário dos nossos desejos egoístas, mas da vontade de Deus em nossas vidas. Todos os seus sofrimentos eram ofertados ao Senhor, todas as suas dificuldades eram ofertadas ao Senhor. Luiz gostava muito de fazer peregrinação. Então, certa vez, quando eles foram fazer peregrinação em Lourdes, que foi um momento muito difícil, que houve muitos problemas, eles ofertavam, né, aquelas dificuldades que ele passava, eles ofertavam a Deus todos aqueles momentos em que eles estavam vivenciando. E eles tinham um grande compromisso em educar as suas filhas, né? E eles diziam: amo loucamente as crianças. Cada gravidez é uma alegria, cada bebê é um presente de Deus. Isso exigirá muita abnegação e desejo de enriquecer o céu com novos eleitos. Então, eles tinham uma preocupação, um zelo em ensinar aos seus filhos a santidade, em conduzir os seus filhos à santidade. Maria, que foi a primeira filha, era muito delicada, tinha muita sensibilidade, franca, direta. Paulina já era mais o jeito da sua mãe, né? Simpática, contagiante como a mãe, oferecia um conjunto harmonioso de qualidades sólidas e brilhantes que predestinava o exército à autoridade de sua mãe. Paulina depois assume o papel de confidente, né? De ajudante da sua mãe nas coisas de casa, na criação também dos seus irmãos, porque as irmãs mais velhas ajudavam a mãe na educação das filhas mais novas, né? Mas Luiz e Zélia têm amor de sobra para todas as filhas, e não somente as mais velhas. Leônia já era uma das filhas que ela tinha um comportamento mais difícil, e sua mãe sempre se preocupava muito com ela. Se preocupava porque às vezes Leônia era arredia, era desobediente, então ela se preocupava muito por Leônia ser daquele jeito, porque ela desejou um céu para todas as suas filhas. Também tinha Helena, né, Heleninha, que ela morreu aos 5 anos, que eles tinham um enorme amor. Ela era uma criança muito graciosa, extraordinária beleza. Isso fazia com que eles se sentissem muito voltados, né, para a Heleninha, mas a Heleninha teve uma doença, né, e ela morreu. Santa Zélia também teve 2 filhos, né, o primeiro ela chamou de José, que ela, quando soube que estava grávida, e ela já desejava que fosse um menino, porque ela queria que ele fosse santo, ela queria que ele fosse padre, né? Ela já pensava em fazer as suas vestes de padre, mas ele morreu. E aí veio nascer outro menino, que também ela chamou de José, até a irmã dela queria que ela chamasse outro nome, né? Francisco. Aí ela disse: não, o nome dele será José, morrendo ou ficando vivo, o nome dele será José, porque ela era muito devota de São José, né? Terezinha também teve, Santa Terezinha, ela teve outra filha que foi chamada Teresa, né? Que também ela perdeu esta filha, que morreu muito nova. E depois veio Santa Terezinha e também uma outra filha, né, que ela perdeu. Então, ao todo, ela teve 9 filhos. E ela, nesses momentos de dificuldade, né, seu sustento era a sua fé. Porque ela amava muito seus filhos, ela e São Luís amavam muito seus filhos. E cada perda era muito difícil pela dor da separação. Mas eles acolhiam a vontade do Senhor. E até numa das frases ela fala: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja Deus
pelo seu amor, né? Pelo seu zelo por cada um de nós. E ela tratava todas as pessoas com zelo, com cuidado. Ela tinha uma pessoa que era a Luísa, né, que trabalhava na sua casa. Ela tratava ela com muito zelo, muito carinho. Mas ela chegou também a se decepcionar, porque ela descobriu que a Luísa estava maltratando a Leônia e que ela pressionava a Leônia para que Leônia não dissesse a verdade. E isso fez com que Santa Zélia se sentisse culpada, porque ela não conseguiu observar o que estava acontecendo com a Leônia. Talvez por isso fosse aquele comportamento. Então ela passou a se dedicar mais ainda à Leônia, porque ela queria que a Leônia pudesse ter a oportunidade de modificar o seu jeito e de chegar à graça da santidade, se entregar cada vez mais a Deus. Colocou a Leônia para estudar no convento, mas aí eles enviaram a Leônia de volta, porque ela não queria seguir a ordem das freiras. Mas ela nunca perdeu a sua esperança, a sua fé de ver o crescimento espiritual da sua filha, né, cada vez mais. E aí Santa Zélia foi acometida de um câncer, né? Foi acometida de um caroço no seio. E isso dificultou muito a vida de Santa Zélia, porque ela não podia amamentar os seus filhos por causa da doença. Isso foi deixando ela debilitada. Mas ela sempre queria trazer para dentro do seu lar um meio de alegria, de amor. Então o lar dela, apesar de todas as suas doenças, toda a sua doença, de toda a sua dificuldade, ela sempre tentava transparecer para seus familiares e levar para eles a alegria da vida. Então a casa dele sempre era uma casa muito alegre e feliz. Santa Zélia morreu, né? Quando Santa Zélia morreu de câncer, foi um momento muito difícil para elas, né? E Santa Zélia, até os seus últimos momentos de vida, ela teve um momento da sua vida, ela sempre aceitava com muita resignação a vontade de Deus. Mas teve um momento que ela pedia muito pela sua cura, porque ela queria ajudar a Leônia antes dela morrer. Então, eles fizeram um cerco de oração. Eles faziam novenas, eles tiravam terço, eles pediam orações aos amigos, eles faziam missas nas intenções da cura de Santa Zélia. E Santa Zélia fez também uma peregrinação, né, junto com Leônia, e naquela peregrinação ela pedia pela sua saúde, né, mas também ela pedia para que a filha dela pudesse ser moldada, transformada pela graça de Deus. Então, quando Santa Zélia morreu, quem ficou cuidando da casa foi Maria e Paulina, que eram as mais velhas, né? Santa Terezinha escolheu Paulina como sua mãezinha, depois que a sua mãe morreu, e ela estava sempre perto dela, lhe conduzindo, lhe ensinando, né? Cecília também, que estava sempre a ajudar em sua casa. E aos poucos, né, Maria foi sendo tocada, né? Maria foi chamada a ir para o Carmelo, né? Ela se sentiu chamada para ir para o Carmelo. Para Luiz foi uma alegria muito grande em ver a sua filha sendo chamada por Deus, e ao mesmo tempo foi difícil, né? Todas as suas filhas que foram para o Carmelo, para ele foram difíceis por causa da separação, porque eles não poderiam mais estar com ela, né? Só através da visita. E aí depois foi Paulina, depois de Paulina foi também Santa Terezinha, e por último foi Celina, depois que seu pai faleceu, que também foi acometido de uma doença, arteriosclerose, né? Uma doença que mexeu muito com a sua saúde mental, com o seu corpo. E ele passou até um tempo hospitalizado no hospital, né, de problemas mentais, que ele via que ele estava lá não só para ser curado, mas também para levar a palavra de Deus a todos aqueles que estavam precisando. E quando ele já estava debilitado, né, e eles fizeram o tratamento dele em casa, né, foram fazer o tratamento dele em casa. Então,
esta família sempre teve a sua vida voltada para a graça de Deus, para o seu amor, para servir primeiramente a Deus. Então, eles sempre foram uma família diferente. Eles sempre foram uma família que buscaram vivenciar o evangelho dentro do seu lar, dentro da sua casa. Para eles, para seus filhos, a santidade, a missão para Deus fazia parte da sua vida. Por isso, depois de ler essa história de Luiz e Zélia Martins, nós podemos entender esse amor, nós podemos entender os frutos que foram dados dessa família, né? Santa Teresinha, né, que através de Santa Teresinha também foram voltados os holofotes para os seus pais, que as pessoas se voltaram para conhecer verdadeiramente a vida de São Luís e Santa Zélia, e depois de 150 anos da morte deles, foi que eles foram canonizados os dois juntos, né? Foram canonizados em família, né? Quer dizer assim, em casal. E também as suas filhas, né? Maria, Paulina, que foram grandes servas de Deus no convento, né, das Carmelitas, que tiveram um grande trabalho. Então, Maria se tornou freira, né, das Carmelitas, Paulina também, Leônia, só que ela teve que passar um tempo em casa, né, voltar a casa e depois retornar porque ela ficou doente. Celina, que veio também a se tornar irmã, né, da Caridade, depois que o pai dela morreu, porque ela cuidou dele durante esse tempo, que as outras irmãs estavam no convento. E Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi canonizada, né, como santa. E isso nos remota, né, a grande missão de uma família. Este casal que traduziu para elas, através da sua vida cotidiana, o verdadeiro sentido da santidade, sem se direcionar somente à sua vida de vocação, mas principalmente à missão, porque nós também, como casais, podemos chegar à santidade e conduzir a nossa família à santidade. E as filhas de Martins só se referem aos pais como santos, né? E ela diz assim: ó bom Deus, me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Ergue os olhos para a pátria santa e verás em tronos de glória um pai amado, uma mãe querida, aos quais deveis tua imensa felicidade. E aí, para que eles fossem canonizados, porque eles não foram canonizados por causa de Santa Teresinha, eles foram canonizados pela vida de santidade em casal e família que eles tinham. E foram relatados, né, o Carmelo e o Vaticano receberam milhares de cartas testemunhando a afeição de pessoas por todos os cantos do planeta, por Luiz e Zélia. Então, tiveram curas, reconciliações familiares, conversões, bênçãos temporais e espirituais. Tem um que fala que ficaram gratos porque fizeram uma novena que foi feita pedindo pela cura de uma criança, né, uma garotinha que estava muito doente, sem esperança, de leucemia, e fizeram a novena para eles, e essa criança ficou curada. Casais, pessoas que estavam com problema no casamento e fizeram orações a São Luís e Santa Zélia e também retornaram ao seu matrimônio. Então,